Fala pessoal, hoje aula especial de questões da Lei Orgânica e do Estatuto dos Servidores de Palmas. Prova aí já tá no domingo, né? Então vamos dar aquele sprint final na preparação de vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rosiane Augusta, eu dou aula aqui na MGL de Legislação. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, não perde tempo, para ficar por dentro de tudo que a gente produz por aqui. Já dá aquele curtir no vídeo, é uma aula de questões muito legal, eu acho que vale o seu joinha aí, a sua força aí para nós. Então, bora lá para a aula. Bom, eu sempre procuro selecionar questões-chave aí para vocês conseguirem revisar boa parte da legislação. Então, vamos iniciar aí. Eu oriento a vocês tentar resolver as questões antes de ver a resposta, tá? Para poder praticar, treinar melhor. A primeira questão que trata de emenda à lei orgânica, o quórum para propor uma emenda à lei orgânica. Então, assunto básico aí, não aceito errarem essa questão. Eu passei bastante com vocês na aula, né? Quem acompanhou aí, quem assistiu às aulas, viu, foi um assunto bem tratado nas nossas aulas. Então, vamos lá. A Lei Orgânica do Município de Palmas poderá ser emendada mediante proposta das seguintes pessoas, exceto. Então, dentre essas pessoas aí, apenas uma não pode propor emenda à lei orgânica. Quem é ela? Então, alternativa A, 1/3 no mínimo dos membros da Câmara, B, do prefeito municipal, C, do juiz de direito da comarca de Palmas e D, dos cidadãos, subscrito por no mínimo 5% do eleitorado do município. Então, a nossa resposta correta é a letra C, quem não pode propor. Quem não pode propor é o juiz de direito da comarca de Palmas, realmente ele não pode propor emenda à lei orgânica. Esse assunto está lá no artigo 36 da Lei Orgânica, que elenca as pessoas que podem propor essa emenda. Então, relembrando aí, 1/3 no mínimo dos membros da Câmara, então 1/3 dos vereadores podem propor emenda à Lei Orgânica. O prefeito municipal também tem iniciativa para propor essa emenda. E os cidadãos também podem propor, nesse caso, precisa da subscrição de, no mínimo, 5%. Guardem esses quórums aí, gente, também, porque aí a banca pode vir trocando, aí já falo bastante, né, sobre isso também. Colocar 2/3 no lugar de 1/3, trocar esses 5% aí, e é 5% do eleitorado, lembrando, não é 5% do cidadão, então precisa ser o eleitor, né, a pessoa que vota. Então 5% do eleitorado pode propor pode propor emenda à lei orgânica. Próxima questãozinha, para o cargo de procurador do município de Palmas, aplicada em 2016 pela banca Copese. Nos termos da Lei Orgânica do município de Palmas, são leis complementares às concernentes às seguintes matérias, exceto. Então, aí também uma questão de exceção, muita atenção, né, nessas questões também que pede a exceção ou a alternativa incorreta, que às vezes a gente acaba aí assinalando já a né, alternativa A, indo lá na empolgação e acaba errando porque não prestou atenção no enunciado. Então, tomar cuidado aí com fazer uma leitura atenta para não errar por besteira aí na hora da prova, né? Então, qual que é a exceção? Que não se trata de leis complementares, de assuntos concernentes a leis complementares. Então, concessão de direito real de uso e alienação de bens imóveis. A B fala doação de bens móveis e imóveis. C, aquisição de bens imóveis, inclusive por doação com encargos. E D, autorização para obtenção de empréstimos. Uma questãozinha de decoreba mesmo, né? Mais chatinha aí para vocês responderem. Mas é isso, né? Legislação, ainda mais lei orgânica. Lei orgânica é bem decoreba, bem mais chatinha, assim. Mas o bom é isso, que é decoreba. Ou seja, basta você ler, reler a lei orgânica,
né, que você consegue tranquilamente ter um bom desempenho na prova. Porque se vier cobrando também uma questão muito complexa da lei, perguntando uma situação muito específica da lei, muito pouco explorada, vai ser difícil para você e vai ser difícil para o seu concorrente. Então, assim, aquilo que é muito atípico para você vai ser atípico para o seu concorrente também. Então, se você fizer o estudo da forma que eu orientei para vocês, ler, reler, ainda dá tempo de dar mais uma lida e mais uma passada na lei orgânica, principalmente as questões de prazo, de quórum, enfim, essas informações numéricas são sempre bem exploradas nas provas, né? Então... Mas é isso, né, gente? Então, essa parte a lei orgânica é decorar mesmo, mas o bom é que é isso, tá tudo lá. É ler e reler que você vai conseguir ter um bom desempenho na prova. Então, vamos para a alternativa correta, aqui é a exceção, ou seja, não compreende um assunto de lei complementar, é doação de bens móveis e imóveis. O que tá lá, eu não coloquei o artigo aqui, né? Faltou aí, ficou faltando o artigo que consta Deixa eu ver se eu consigo, se eu tô com a legislação aqui aberta. Vamos dar uma olhada aqui na legislação só para confirmar o artigo. Tá no artigo 38, são leis complementares às concernentes às seguintes matérias. Então tá elencado aqui, né? Código Tributário do Município, Código de Obras, Estatuto dos Servidores, Plano Diretor, Zoneamento Urbano, concessão de direito real de uso, que era uma alternativa nossa, né? Concessão de direito real de uso, que falava lá na letra A, né? Na alternativa A. E alienação de bens imóveis, tá aqui no inciso 7º. Depois, aquisição de bens imóveis, inclusive por doação com encargos, tá aqui no inciso 8º. E autorização para obtenção de empréstimos, que era a D, tá aqui no inciso 9º. Então, a única que não consta, né, nesse rol do artigo 38 é mesmo a alternativa B, que é a nossa alternativa correta, né? Ou seja, é essa exceção que não se trata de uma lei complementar. Próxima questãozinha. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Palmas, são normatizações que compreendem o processo legislativo, exceto, mais uma questão de exceção aí, ou seja, 3 alternativas tratam de normatizações que compreendem o processo legislativo municipal e uma apenas não compreende esse processo. Qual é essa alternativa? Medida provisória, decreto legislativo, resoluções ou mandados de segurança. Nossa resposta correta, nossa exceção é a letra D. Mandado de segurança não se trata de uma norma que compreende o processo legislativo. As demais, sim, constam lá no artigo 35. O processo legislativo compreende emendas à lei orgânica do município, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. O mandado de segurança, ele é um remédio constitucional utilizado, né, um recurso aí que as pessoas podem utilizar quando um direito seu líquido e certo é prejudicado, né? É lesado. Quando ele tem um direito líquido e certo lesado, ele vai ali entrar com um mandado de segurança. Então, não se trata de um tópico aí, de um assunto que compreende o processo legislativo. Próxima questão. Nos termos da Lei Orgânica de Palmas, o projeto de lei... Então, projeto de lei que for aprovado pela Câmara Municipal, ele vai ser enviado para a sanção do prefeito. Se decorrido o prazo de 15 dias úteis, sem nenhuma manifestação do prefeito, esse silêncio do prefeito, do chefe do Poder Executivo, ela importa em A, sanção ao projeto, B, veto ao projeto, C, nova votação do projeto de lei na Câmara, ou D, devolução à própria Câmara para sancionar o projeto de lei
em substituição ao prefeito. E aí? Qual que é a nossa resposta correta? Se não leu a lei, não sabe, né? Tem que ler a lei. A nossa resposta alternativa correta é a A. Passou esse tempo de 15 dias úteis, o projeto, então, ele foi encaminhado para a sanção do prefeito, foi aprovado para a Câmara. O prefeito, ele tem que sancionar esse projeto ou vetar no todo ou em parte se considerar inconstitucional ou contrário ao interesse público. No entanto, quando ele não se manifesta, quando passa os 15 dias úteis e ele não se manifesta, o seu silêncio importa em sanção, é o que a gente chama de sanção tácita. Ele ficou em silêncio, então o projeto vai ser sancionado. Então, está lá no artigo 47, o projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal será, no prazo de 10 dias úteis, enviado ao prefeito, que, concordando, o sancionará e promulgará no prazo de 15 dias úteis contados da data do seu recebimento. Então, ele tem 15 dias úteis para isso, para sancionar, se assim ele concordar, né? Se ele concordar com o projeto, não vê nenhuma ilegalidade ou contrariedade ao interesse público, ele vai sancionar. Se decorrer esse prazo, decorrer os 15 dias úteis, ficou em silêncio, o silêncio do prefeito importa em sanção, está aí no parágrafo único do artigo 47. Próxima questão ainda na lei orgânica, falando da lei orgânica do município de Palmas, agora para marcar a incorreta quanto às competências privativas do prefeito. Então, é para a gente achar aquilo que não é competência do prefeito. Friso com vocês, observem, prestem muito mais atenção redobrada quando estiver pedindo a alternativa incorreta. Então, é competência do prefeito julgar as contas da aplicação dos auxílios federais ou estaduais entregues ao município. B. Vetar projetos de lei totais ou parcialmente. C. Decretar nos termos da lei a desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. E D, por fim, permitir ou autorizar a execução de serviços públicos por terceiro na forma da lei. Nossa resposta correta. Alternativa A, não é competência do prefeito julgar as contas da aplicação dos auxílios federais ou estaduais entregues ao município. As demais são competências que constam no artigo 71. O artigo 71 da Lei Orgânica é que elenca as competências privativas do prefeito. Então, entre elas, está lá no inciso 4º, vetar projetos de leis totais ou parcialmente. Inciso 15, decretar nos termos da lei a desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. E 16, permitir ou autorizar a execução de serviços públicos por terceiro na forma da lei, também uma competência privativa do prefeito. Próxima questãozinha aí. Para o cargo de procurador ainda, lá, a prova aplicada em 2016, também buscando a incorreta. De acordo com, agora falando do Estatuto dos Servidores, mudando a lei aí, né? Agora a gente vai para a lei complementar número 8 de 99, o Estatuto dos Servidores de Palmas. A pena de demissão, vai ser aplicada nos seguintes casos. Então, qual da situação aí, lembrando que é a incorreta que está pedindo, está aqui em cima falando, né? Então, para a gente buscar a situação que não enseja a penalidade de demissão. Então, participar de gerência ou administração de empresa privada de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comandidatário. B. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. C. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. E D. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado.
O que eu oriento vocês fazerem numa questão dessa? Caso vocês estejam na dúvida, não lembra na hora ali qual que é a questão, a infração que enseja pena de demissão. Aliás, né, que não enseja pena de demissão. A pena de demissão é uma pena mais gravosa comparada à pena de advertência, de suspensão. É a maior penalidade que o funcionário pode receber. Então, tenta ver aquilo que é menos grave. Se eu estou procurando aquilo que não enseja pena de demissão, tem que ser aquilo que seja, teoricamente, menos grave, né? Claro que nem sempre, às vezes, você vai ficar na dúvida ali do que é considerado menos grave, mas é uma estratégia a se utilizar, a depender da situação ali, né? Então, nesse caso, a nossa resposta correta é a D. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Essa infração, ela enseja a penalidade de advertência. Está lá no artigo 156 do Estatuto. A advertência ela vai ser aplicada, dentre outras situações, a esse caso, então, quando comete a pessoa estranha a repartição, fora dos casos que estiverem, claro, discriminados em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. As demais situações, de fato, se tratam de hipóteses que ensejam a penalidade de demissão. Está lá no artigo 159 da lei. Então, se vocês observarem lá e orientem, é um artigo muito importante esse 159, observem lá quais são os rols de infrações que ensejam a penalidade de demissão e também já façam esse contraponto com o artigo 156, que trata das infrações sujeitas a penalidades de advertência, para vocês conseguirem ter uma clareza melhor aí, conseguir responder com tranquilidade esse tipo de questão que eu considero um pouco mais complexa mesmo, né? Agora, essa próxima aí já é bem tranquila, também não admito erro nesse tipo de questão. É uma questão bem simples, né? Não tem muita dificuldade. Nos termos do Estatuto do município de Palmas, dos servidores do município de Palmas, o concurso público terá validade de quantos anos? 2, 3, 4 ou 5? E ele pode ser prorroga por uma vez, por igual período, por mais 2 anos, não pode ser prorrogado. Nossa resposta correta é a letra A. A validade do concurso é de 2 anos, ele pode ser prorrogado uma vez por igual período. Lembrando que toma cuidado para não confundir com o prazo para aquisição de estabilidade, que é de 3 anos, 36 meses. E com relação ao prazo do concurso, está lá no artigo 7º da lei, o concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Próxima questão trata das formas de provimento. Aí pede para assinalar, dentre essas, qual está falando de uma situação que é forma de provimento de cargo público. Designação, reversão, redistribuição ou colocação. Nossa resposta correta. Letra B, reversão, de fato, trata de uma hipótese de provimento. Está lá no artigo 10 da lei, que traz, né, o rol de situações de provimento de cargo público, sendo elas nomeação, né, que é por meio de concurso público, readaptação, relembrando rapidamente cada uma delas aí. Readaptação, que é a situação em que o servidor sofre alguma limitação na sua capacidade física ou mental e precisa ser readaptado para um outro cargo. Reversão, que é a situação que o aposentado, por invalidez, ele tem a aposentadoria revertida porque a concessão da sua aposentadoria foi vista que foi incorreta, né? Ou seja, a pessoa estava apta para trabalhar, no entanto, ela foi aposentada, mas ela ainda poderia continuar no trabalho. Então, a sua aposentadoria é revertida, é o processo de reversão. Reintegração, quando a demissão do servidor ela é invalidada por decisão judicial e aí o servidor ele retorna, é reintegrado ao trabalho, lembrando que nesse caso com direito ao ressarcimento dos vencimentos que ele perdeu.
Recondução, quando um servidor ele é reintegrado, o atual ocupante desse cargo, se ele já ocupava um outro cargo público, ele vai ser reconduzido para o cargo que ele ocupava anteriormente. É a recondução. Ou ainda, quando o servidor ele tem um cargo público, prestou um outro cargo público, né, no município, mas nesse novo cargo dele, ele não foi aprovado no estágio probatório, ele pode ser reconduzido para o cargo anterior, também recondução. E aproveitamento, para o caso do servidor que ficou lá em disponibilidade, né, por alguma situação ele foi posto em disponibilidade da administração, ficou lá disponível, não atuando por falta de vaga, né, e aí ele pode ser reaproveitado em algum momento. É o aproveitamento, né? Ele vai ser aproveitado. Está em disponibilidade, vai ser aproveitado. O artigo 30 eu trouxe aí, que trata das formas de vacância. A vacância do cargo público decorrerá de... Então, só para não confundir uma situação e outra, então trouxe aí também. Exoneração, uma forma de vacância. Veja que há situações, a readaptação, por exemplo, é uma situação de provimento e também é uma forma de vacância, porque o readaptado ele vai para um outro cargo, então vai ficar o cargo dele vago ali, né? Então também é uma forma de vacância a readaptação. E além da vacância, exoneração, demissão, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. Seguindo para a próxima questão, essa daqui também buscando a incorreta. Nos termos do Estatuto do Servidor de Palmas, assinale a alternativa incorreta. A. O servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao serviço sem motivo justificado. B. O servidor perderá a parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos não justificados. C. Configura-se abandono de cargo a ausência do servidor ao serviço sem justificativa legal superior a 30 dias consecutivos. E D. Configura-se inassiduidade habitual o atraso na chegada ao serviço por 30 dias consecutivos. E aí? Nossa resposta correta é a letra D, nossa incorreta. Aí não trata da situação, não define corretamente o que é a inassiduidade habitual. E já uma dica para vocês aí, né, gente? Abandono de cargo e inassiduidade habitual são coisas diferentes. A gente vai retomar aqui agora, relembrar aqui agora. Se os dois falaram em 30 dias consecutivos, o mesmo prazo e consecutivo, vocês vejam que uma ou outra estaria incorreta, né? Então, já eliminaria aí a A ou a B, porque a incorreção estaria aí na C ou na D. Porque o conceito das duas são diferentes. Abandono de cargo é a situação em que a pessoa abandona o cargo, ou seja, ela fica um tempão sem ir, né? Ficou 30 dias. Que tempão é esse? 30 dias. 30 dias consecutivos e sem justificar, sem comparecer ao trabalho. Isso é o abandono de cargo, ela abandonou o cargo. Na inassiduidade habitual, não é que ela abandonou, é que ela faltou várias vezes, interpoladamente, ela é inassídua, ou seja, falta, não é frequente ao trabalho, não cumpre o horário. Então, inassiduidade habitual, é o caso, está lá no artigo 138, é a falta ao serviço sem causa justificada por 60 dias intercaladamente durante o período de 12 meses. Então, durante um ano, a pessoa faltou 60 dias, mas não faltou consecutivo. Ela faltou 2 dias num mês, 3 dias no outro, enfim, intercalado. Foi faltando ao longo do ano que somou 60 dias injustificados. E aí isso é o que caracteriza, então, a inassiduidade habitual. Já o abandono de cargo são os 30 dias consecutivos sem justificar. E a A e a B está lá no artigo 38. O servidor perderá a remuneração do dia em que faltar do serviço sem motivo justificado e a parcela da remuneração diária proporcional aos atrasos não justificados também. Próxima questão. Essa para assinalar a correta.
O prazo para o início do exercício no cargo público municipal, contados da data da posse, será de... Prazo, gente, prazo, gravem prazo. Se não fez mapinha mental, dá tempo de fazer rapidinho para olhar lá antes de entrar para a prova. Gravem os prazos. E nesse caso aí, é de 15 dias o prazo para início do exercício do cargo, contados da data da posse. Tá lá no artigo 15, exercício, o que é o exercício? Efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança municipal. Sob pena de exoneração ou insubsistência do ato de nomeação, será de 15 dias o prazo para início do exercício no cargo público municipal, contados da data da posse. Certo? Então é isso, finalizamos aí mais uma revisão por meio de questões, né? Deu para passar aí por diversos pontos e fazer uma mini revisãozinha aí e auxiliar vocês a prosseguir com essa revisão aí na véspera da prova, né, de vocês. Eu espero que tenha sido útil essa aula para vocês. Desejo uma boa sorte, tenho certeza que se vocês se prepararam, vão chegar lá e vão fazer uma boa prova. Desejo então uma boa sorte, uma boa prova para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau, até mais.